No resumo de hoje da novela Força de Mulher, Seida liga para Emre, mas quem atende é Satilmis. O menino revela que o pai está bêbado e caído, depois de levar um fora de Kismet. Preocupada, Seida vai até a casa dele para cuidar da situação. Lá, Emre fica encantado com o carinho que ela tem por ele e pelos filhos. E não para por aí. Satilmis, com toda a sua sinceridade, aconselha o pai a se casar com Seida. Emre escuta e, num momento emocionante, se declara para ela. Seida, surpresa, diz algo que ninguém esperava. Você sabe, Emre, eu era apaixonada por você. Enquanto isso, Enver revela para Seida e Bahar que Sirin, que está desaparecida, pode ser um grande perigo. Ele conta que conversou com o psiquiatra, que deixou claro: Sirin precisa ser internada o quanto antes, pois pode se tornar uma ameaça para todos. Fique até o final para saber todos os detalhes dessa reviravolta. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você vai sentir falta dessa novela? Nesse capítulo, Seida chegou na casa de Emre e perguntou a Satilmis onde estava Arda. O menino respondeu que Arda estava na sala. Em seguida, Seida quis saber onde estava Emre. Satilmis disse que ele estava no quarto, de ressaca, porque levou um fora da namorada. Seida ficou revoltada e comentou que Emre era um idiota, pois deixou os filhos com ele, mas acabou bebendo e desmaiando. Satilmis, com seu jeito esperto, disse que já conviveu com muitos homens e sabia quando um homem tinha levado um fora de uma mulher. Seida riu, achou o menino danado e perguntou onde ficava o quarto de Emre. Satilmis a levou até lá. Quando Seida entrou, sentiu o cheiro de álcool e reclamou, dizendo que deixou as crianças na casa de Emre e ele estava ali, dormindo de ressaca, e depois ainda falava que ela era irresponsável. Emre, ainda deitado, pediu um pouco de água. Seida disse que ia buscar, mas Satilmis avisou que já tinha pegado e que estava na cabeceira da cama. Seida ajudou Emre a se levantar e deu a água para ele. Envergonhado, Emre pediu desculpas e disse que não sabia por que estava daquele jeito. Seida respondeu que entendia e começou a cuidar dele. Ela avisou que ia preparar o café da manhã e pediu que Satilmis ficasse com o pai. Emre então pediu desculpas ao filho e Satilmis disse que estava tudo bem. Que isso acontece? Em seguida, o menino aconselhou o pai a esquecer Kismet, pois ela não tinha nada a ver com ele, e que um dia iria aparecer a pessoa certa. Emre ficou surpreso com o conselho e perguntou se o filho achava isso mesmo. Satilmis confirmou e ainda disse que o pai deveria casar com Seida, porque ela era mais bonita que Kismet e sorria muito mais. Emre ficou pensativo com as palavras do filho. Enquanto isso, Seida ajudava Emre a sair da cama e o levava até a mesa para tomar café. Emre elogiou o café da manhã e Seida agradeceu. Em seguida, ela disse que tinha uma boa notícia para ele e os meninos. Satilmis, curioso, perguntou se eles iam se casar. Seida achou graça e respondeu que era algo ainda melhor do que casamento. Aconteceu um milagre. E agora, Arda ficaria com ela. Satilmis ficou muito feliz com a notícia e correu para abraçar o irmão. Emre olhou para Seida com carinho e segurou a mão dela, emocionado com a novidade. Depois, em um momento mais tranquilo, Seida perguntou por que ele tinha bebido tanto. Emre, envergonhado, pediu perdão pelo que fez. Seida respondeu que estava tudo bem, mas pediu que ele não repetisse aquilo. Emre desabafou, dizendo que queria uma vida em família, que tentou, se casou, mas a vida não deixou, pois Kismet o abandonou. Seida disse que sentia muito e reconheceu que Kismet foi legal por ter permitido que ela ficasse com a guarda de Arda. Disse ainda que seria grata por isso o resto da vida. Nesse momento, Emre tomou coragem, segurou a mão de Seida e falou que gostaria que eles vivessem como uma família. Satilmis se empolgou e disse que os dois deveriam se casar, mas Seida, séria, perguntou a Emre se ele a amava. Emre afirmou que achava Seida a mulher mais gentil que já conheceu. Seida então explicou que isso não era o mesmo que amar. Emre tentou argumentar, dizendo que com o tempo, criando os filhos juntos, ele poderia aprender a amar Seida. Mas Seida foi firme e disse que não daria certo. Contou que já gostou muito de Emre, achou que nunca iria deixar de gostar, mas agora seu sentimento tinha mudado. Ela estava apaixonada por outra pessoa. Seida disse que sabia que Emre estava machucado, achando que não ia superar, mas ele ia sim, e que talvez até encontrasse outro amor. Antes de sair, ela se despediu dizendo que, se ele precisasse de alguma coisa,
era só ligar. Emre agradeceu pelas palavras e ficou ali, pensativo com tudo o que tinha acontecido. Enquanto isso, Enver, Arif e Bahar estavam na casa de Seyda. Enver contou que foi ao psiquiatra e explicou que Sirin pode esconder a doença e enganar as pessoas, pois tem uma inteligência acima do normal. Disse ainda que o tratamento é muito difícil. Bahar, preocupada, quis saber mais. Perguntou o que o médico disse além disso e se Sirin era perigosa. Nesse momento, Enver revelou que o psiquiatra havia falado com Hatice sobre o estado da filha e que o melhor para Sirin seria ser internada em um hospital psiquiátrico. Segundo ele, se ela não tomasse os remédios, poderia se tornar perigosa para as pessoas. Enver então lembrou que Hatice insistia muito para Sirin tomar os remédios e sempre falava que ela precisava de terapia. No entanto, nunca contou que a filha deveria ser internada. Seyda ficou chocada e comentou que Hatice deveria ter contado a verdade. Arif, porém, ponderou que não devia ter sido fácil para uma mãe pensar em internar a própria filha num hospital psiquiátrico. Enver continuou explicando que o psiquiatra pode dar sua opinião para as autoridades e até denunciar o caso, para que Sirin vá para a cadeia. Disse também que qualquer outro psiquiatra pode chegar ao mesmo diagnóstico e que conviver com Sirin assim é muito arriscado. Seyda então lembrou que Sirin está desaparecida e que até agora não voltou. Arif sugeriu que talvez a vilã tenha ido embora e não queira mais voltar, mas Bahar foi firme e disse que não queria que Sirin simplesmente fosse embora. Ela preferia que Sirin estivesse internada num hospital psiquiátrico, pois viver com medo da volta dela era pior. Arif concordou, disse que Sirin não conseguiria ficar em paz e que, mais cedo ou mais tarde, voltaria para fazer suas maldades. Pouco depois, Enver e Arif se despediram e foram embora. Seyda, ainda com dúvidas, olhou para Bahar e perguntou se ela achava que Enver contou algo para Sirin e estava escondendo isso. Bahar negou e quis saber por que Seyda estava suspeitando. Seyda explicou que só estava com essa impressão porque Sirin é filha de Enver e não é fácil para um pai entregar um filho. Lembrou também que Hatice sabia de tudo, mas mesmo assim não quis internar a filha. Bahar, com firmeza, respondeu que não acreditava nisso. Disse que confiava em Enver e tinha certeza de que ele queria ver Sirin fazer o tratamento. Acrescentou que seria melhor para todos se ela ficasse internada, para que pudessem vigiá-la de perto. Enquanto isso, Sirin estava em um hotel simples. Ela desceu até a recepção e pediu ao recepcionista que comprasse comida para ela, dizendo que estava doente. No entanto, o homem foi grosseiro. Disse que aquele lugar não era um hotel 5 estrelas e que parecia que ela estava se escondendo de alguém. Perguntou o que ela havia feito. Sirin tentou manter a calma e respondeu que nunca se esconderia ali, que só estava passando mal, e voltou para o quarto. No caminho, resmungou, chamando o homem de idiota por não ter ajudado. Mais tarde, já deitada, Sirin começou a se lembrar do momento em que contou para Arif o que tinha feito. Tentou parar de pensar nisso, mas não conseguiu. A lembrança não saía da cabeça dela. De repente, o recepcionista bateu na porta do quarto. Sirin ficou assustada e perguntou o que ele queria. O homem respondeu que só queria saber se ela precisava de algo. Sirin, desconfiada, disse que não precisava e pediu que ele fosse embora. Mesmo assim, o homem insistiu. Disse que estava muito frio lá fora e que poderia esquentar ela, afirmando que seria uma cortesia da casa. Sirin então percebeu a verdadeira intenção dele e ficou com medo. Disse que chamaria a polícia se ele não saísse dali. O homem provocou, dizendo que talvez a polícia estivesse procurando por ela. Com muito medo, Sirin colocou uma cadeira atrás da porta para travá-la. O recepcionista, antes de ir embora, falou que, se ela precisasse de alguma coisa, era só chamar. Sozinha no quarto, Sirin começou a chorar. Sentada no chão, abraçando os joelhos, disse baixinho que não sabia mais o que fazer, pois parecia que havia perigo em todo lugar. E foi isso que aconteceu no capítulo de hoje da novela Força de Mulher. Seyda cuidou de Emre com carinho, mas deixou claro que aquele sentimento já ficou no passado. Agora, seu coração pertence a outra pessoa. Enquanto isso, Sirin continua desaparecida e o perigo só aumenta. E eu quero saber de você. Você acha que Sirin vai voltar e causar ainda mais? E como será que Emre vai reagir depois da rejeição? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. E se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos. Até o próximo resumo.